Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele é digno, amém? Eu estarei lendo a Escritura Sagrada que está no Salmo de número 127. A Escritura Sagrada que está no Salmo 127. Diz assim a palavra de Deus. Você encontrou? O título que ele dá aqui é Todo Bem Procede de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Curve sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, te louvamos, Senhor, por tudo que já ouvimos neste lugar, Senhor, sobre a tua grandeza, sobre o dever que nós temos de engrandecer a ti, como um Senhor que não há concorrente contigo. Te louvamos, Senhor, por tudo que já temos ouvido até aqui, Senhor. Ver essas crianças, Senhor, que são o futuro desta igreja. Ah, Senhor, levanta, Senhor, neste lugar e continua levantando um povo cheio da tua glória e do teu poder, temente a ti e temente a tua palavra. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz mais uma vez. Abre o nosso entendimento para compreender, Senhor, o que tu queres de nós. E opera, Senhor, toda a nossa necessidade que está aqui diante de ti, porque tu conheces todas. É para a glória do nome de Jesus que nós estamos te rogando e te agradecemos pela resposta que já está vindo, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém? Amém. Que assim seja em nome do Senhor. Se você percebeu, no início desse salmo ele diz, todo bem procede de Deus, cântico de romagem. Aí quando eu li esta palavra romagem, aí eu vi que romagem é de romaria. E esse salmo é de Salomão. Então, segundo comentaristas, que provavelmente quando as pessoas vinham de diversas cidades para Jerusalém e ali prestar louvor e culto, então ele podia se ver aquela romaria de gente em fila, vindo na direção de Jerusalém e entrar por aquelas portas. E certamente Salomão, como foi o terceiro rei de Israel, ele olhou assim e disse, olha aí, que maravilha, né? Salomão só teve um filho, Roboão, obrigado. Só teve um filho, apesar de ele possuir 700 esposas e 300 concubinas. Eu ia dizer, se uma já dá trabalho, imagine 7.000, né? Mas só que não é isso que acontecia naquela época, que os reis, eles tinham alianças que nem sempre era de acordo com a vontade de Deus, que eles faziam alianças. Então eles tinham alianças políticas. Aí, então eles acabavam recebendo aquelas mulheres como uma espécie de pacto político. Então quando eles recebiam, aí eles recebiam apoio
dos políticos daquela época, os governantes, os faraós, né? Então era assim. Mas ele só teve um filho. E quando ele faz esse registro aqui, que romagem era uma caminhada que era feita, eu vou intitular essa palavra de hoje como entoai o cântico dos viajantes, entoai o cântico dos peregrinos. Família dos peregrinos, né? É uma família muito boa, né? Eu vendo alguns textos da palavra de Deus, não precisa abrir, mas vou só ler aqui rápido. 1 Pedro 2,11 diz: amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Em 1 Crônicas 29,15 diz: somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Isaías 30:29 diz: mas vocês entoarão um cântico de alegria, como os cânticos de festas sagradas. Vocês se alegrarão, como quando o flautista conduz um grupo de peregrinos a Jerusalém, o monte do Senhor, a rocha de Israel. E Hebreus 11:13 diz: todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Então eu imagino que Salomão, quando olhava aquela peregrinação, né, das pessoas vindo na direção de Jerusalém para buscar o Senhor, e ele, no começo da fé dele, no começo da caminhada de fé dele, ele recebeu muito mais do que pediu, porque ele tinha pedido sabedoria para conduzir o povo de Deus. Aí o Senhor diz: olha, porque você me pediu sabedoria, eu vou te conceder, e você será, dentre os homens que já passou por essa terra, você será o mais sábio. Claro que Jesus foi mais sábio que Salomão, mas eu vou te dar um pouco mais, vou te dar a riqueza como ninguém teve. E diz que nos 40 anos que Salomão reinou, não teve um rei, na época dele, nos tempos passados e presentes, que teve tanta riqueza como Salomão. Era uma coisa extraordinária. E teve um governo tranquilo, não teve muitas guerras, não teve muitos concorrentes, porque alguma coisa extraordinária acontecia na vida de Salomão, e ele apenas nesse detalhe da vida dele, nesse detalhe muito grande, um pequeno detalhe, mas é muito grande, ele, com o decorrer do tempo, cresceu, enriqueceu-se muito. Aí daqui a pouco começou a pensar que podia agora ser o insubstituível governante de tudo e até da vida dele. Então, quem conhece a história de Salomão sabe que ele escreveu o livro, alguns salmos, esse salmo é um deles. Ele escreveu o livro de Provérbios, ele escreveu o livro de Cantares de Salomão. Então, não havia alguém tão sábio como Salomão, e tão capacitado, né? Mas diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas ele se perdeu nesse detalhe, porque o temor do Senhor não se pode deixar para lá. Então, como hoje é um dia especial, Dia dos Pais, eu me dirijo aos pais homens, aos pais, porque tem os pais homens, os pais, juntamente com a sua esposa, são os pais que estão na vida dos seus filhos, mas eu estou me dirigindo os pais, os homens. Então, Salomão é esse homem, nos louvores que nós ouvimos aqui, que não há um nome, que não foi dado um nome maior do que o do Senhor Jesus.
O nome de Jesus está acima de todo nome. Então você se lembra de alguém? Davi. Eita, Davi era poderoso, mas esse nome não é maior do que Jesus, amém? Você já ouviu falar de quem? Abraão? Ah, mas é maravilhoso o testemunho de Abraão, mas esse nome não é maior do que Jesus. Pela obra que ele ia realizar e realizou. Você ouviu falar de Salomão? Também não teve alguém como Salomão. A coisa extraordinária, todo mundo queria ver aquelas coisas extraordinárias, porque Salomão não era um rei comum. Ele era muito instruído, ele estudava química, ele estudava botânica, ele era uma coisa extraordinária. E todo mundo queria se aconselhar com Salomão. Mas aí, quando você vai, por exemplo, para o livro que ele escreveu, de Eclesiastes, ele diz assim, ele faz um comentário que é extraordinário, esse comentário, que eu gostaria de destacar aqui, ele falando a respeito de sua própria sabedoria. Veja aí o que diz o capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 23, ele diz: tudo isso experimentei-o pela sabedoria e disse, tornar-me-eis sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Como é que pode? Ele recebeu sabedoria mais do que todos os homens, mas aqui no livro de Eclesiastes diz que quando ele já estava aí com seus quase 60 anos, porque Salomão morreu com 59. Então, quando ele estava já para ir para a cidade dos pés juntos, ele diz que, ele escreveu o livro de Eclesiastes, diz, olha, de tudo que eu já tenho concluído e verificado, eu cheguei a essa conclusão. Tudo isso experimentei. E experimentei o quê? Ele falava a respeito da moderação. No versículo 16 do capítulo 7, ele diz, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Então ele começava a discutir as questões que ele mesmo, ele foi instrutor de pessoas. Ele era instrutor por causa da sabedoria que Deus deu a ele. Mas quase no final da vida dele, aquelas mulheres que ele tanto aceitou como negociação política, e o Senhor disse, não aceite. Mas ele acabou decidindo por aceitar. Essas mesmas mulheres, quase no final da vida de Salomão, levaram Salomão a adorar outros deuses. E diz a palavra de Deus que ele adorava, mas para ser agradável às esposas que ele tinha. E aqui no livro de Eclesiastes ele diz, olha, eu experimentei de tudo que você possa imaginar, pela sabedoria. Tornar-me-eis sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Então, meus amados, a palavra que eu gostaria de dar para os pais, principalmente os varões, né? Você que é pai, tem filhos, então você tem que perceber que o Senhor lhe levantou nessa terra, porque muitos gostariam de estar no nosso lugar, vivendo a nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas uma criança para vir ao mundo, a união sexual do homem com a mulher acontece, e ali, pela ciência diz que há centenas e milhões de concorrentes para chegar a ser quem vai ser aquela pessoa que vai nascer. Então, na concorrência dos espermatozoides até chegar ao óvulo, então diz que há uma correria muito grande e por fim chegou você e você foi o escolhido para viver. Então, o fato de ter nascido, você, como eu, temos que perguntar o tempo todo, Senhor, afinal de contas, por que estou nesse mundo? Qual é a minha missão aqui?
Então, uma das missões de você como pai é olhar para o seu filho e verificar se o que você é, se o que você faz, se o que você vive de sua vida servirá por acaso, está servindo por acaso de uma referência de que Deus é Deus? Será que quando você olha, Salomão, quando foi fazer o salmo, olha, ele disse assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas Salomão, tu sabias que era assim? O que foi que houve contigo? Se o Senhor não guarda, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar o teu governo, se o Senhor não for o centro, se o Senhor não for a pedra angular, a pedra principal, esse texto que serviu de louvor aqui, de Hebreus, capítulo 6, ele diz assim no versículo 17: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, aonde Jesus, não Salomão, não Abraão, não Davi, mas Jesus como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, meus amados, a importância de saber que Jesus é aquele que tem que, ele era aquele que na peregrinação dos homens, na terra, a nossa peregrinação passando por aqui, se você ainda não olhou para Jesus, se você não olhou e não já afirmou no seu coração que ele tem que ser o autor e confirmador da sua fé, ele tem que ser o consolidador do que você está crendo, que se Jesus não for ainda na sua vida ou na minha vida, então alguma coisa se perdeu e ele não é aquele que edifica a casa. Ele tem que ser aquele que edifica a casa. Salomão, com toda a sua sabedoria, ele diz no versículo 2 do Salmo 127, inútil, ô Salomão, se tu viu que era inútil, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Só que não, Salomão, meus irmãos, ele se cercou de tantas iguarias, de tantas coisas que o seu governo poderoso trouxe, que pessoas vinham de longe, da Etiópia, do Egito, trazer riquezas, comidas que nunca se viu. Ele se entupetou de coisas que ele nunca imaginou que ia experimentar. Mas ele disse, era inútil. Até então era inútil, não é? Quando ainda não era uma base. Ele deixou Jesus de lado e ele se tornou a base do governo dele. Ele é que dizia, eu quero, eu não quero, eu decido, eu não decido. E aí, é claro que, quando a gente lê esse salmo, dizer, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, o que é isso? É muitas vezes nós que temos que suar, correr atrás, trabalhar mais do que no normal. Se é 8 horas de trabalho na CLT, você trabalha 15, você trabalha 20, porque não dá para cobrir as contas, ou está dando para cobrir as tuas contas, o que tu trabalha, o que nós trabalhamos, dá para pagar nossas continhas? Então muitas vezes eu até brinco que quando eu vou a um médico, aí eu estou lá no médico, aí diz, olha rapaz, teu problema é muito sério. É mesmo, doutor?
Aí eu disse, mas como assim? Não, nós temos que fazer alguns exames. Aí eu fico olhando, o que eu fico olhando para ele é que ele quase que pedindo assim de joelho, por favor, pague meus boletinhos. Olha o tanto de boleto que eu tenho para pagar. O médico fica pedindo que você ajude a pagar os boletos dele. Então, meus amados, é suor e lágrimas, a gente tem que... Mas Salomão não tinha esse problema. Ele experimentou algo como nunca homem nenhum nessa terra experimentou, e ele quase que a salvação dele foi para o brejo, porque no livro de Eclesiastes dá a entender que ele, no final da sua vida, ele se arrependeu de ter feito tanta bobagem, ter feito tanta coisa, se antecipado ao Senhor, ter governado a vida dele. Então assim, talvez, não estou afirmando, mas assim talvez, nós como pai, que temos filhos, filhas, então muitas vezes nossos filhos querem fazer, nossos filhos querem fazer a vontade deles. Olha, por mim, você poderia viver a vida que você quisesse, mas o Senhor que está na minha vida diz, não vá por esse caminho. Escuta teu pai, não escuta teu pai, mas escuta o Espírito de Deus que está em mim te falando. Não vai por aí que você não vai se dar bem. E muitas vezes a gente se torna uma pessoa, um pai, uma mãe incompreendida, porque muitas vezes a gente vai falar uma coisa que contraria o desejo da alma. A alma quer, tem desejo de pecar. Meus amados, a alma quer pecar. Então, se a gente não compreende isso, a gente fica pensando que Deus é esse que quer tirar todo o prazer da nossa vida. Eu jamais vou... Não, esse negócio de ser crente não dá para mim não, porque vocês têm a religião do não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não vai para ali, não pode aquilo lá. Eu não quero essa religião, mas quem foi que disse que é assim? Porque diz que quando vocês têm amor por Deus, quando você tem amor, não somente por Deus, mas quando você tem amor por alguém, você vai querer fazer a vontade daquela pessoa porque você a ama. O seu amor se derrete na direção daquela pessoa. E com Deus é a mesma coisa. O Senhor sabia que seria assim. Aí ele pediu, tu me amarás de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Aí ele só queria isso, porque ele sabia que essa era a chave. Era a chave da gente querer servir a ele. E as histórias desses homens que a Bíblia conta, é cheia de histórias assim. Na quinta-feira passada, por exemplo, nós estivemos estudando Jeremias capítulo 13, e aí o Senhor levantou Jeremias para dizer, olha, meu rebanhinho, tão bonito que você era, eu choro, eu vejo o que aconteceu contigo. Muitas vezes o Senhor fica olhando a nossa história. Ele nos levantou, nos deu o privilégio de viver e nascer, e estar aqui nessa terra. Aí ele fica olhando, não foi para isso que eu dei permissão para você viver. Porque todos nós, meus amados, vivemos até agora aqui. Nós não temos poder sobre a nossa vida. Você não pode dizer, eu vou viver o tempo que eu quiser. Não, se ele disser assim, vem, acabou. Se ele disser, acabou o teu tempo, acabou. Mas ele nos deixa viver. E aí, só que o salmista dizia, Senhor, ensina a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Senhor, à medida que eu vivo e ando e caminho, que eu não pense que eu sou o que coordena, eu sou o que sabe tudo. Então, muitas vezes você não pede conselhos a Deus para decidir uma coisa banal, mas muitas vezes ele olha e vê que você está querendo que você o ajude, que ele lhe ajude. Aí então você, Senhor, o que o Senhor acha? O Senhor sente uma alegria muito grande de saber que você quer contar com ele para decidir aquela questão. Ele fica alegre, feliz. Um outro cântico que foi cantado aqui, eu vi que estava com base em Deuteronômios capítulo 33, o versículo 28, 26 e 27, não há outro, ó amado, semelhante a Deus,
que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Então, esse Deus que estende os braços eternos. Eu ouvi um comentário nessa semana, um irmão acolá, querendo dizer que Deus era mãe. Deus mãe. Eu conheço Deus pai, mas Deus mãe? Aí eu disse: Jesus amado, que mundo é esse que nós estamos indo e para onde nós vamos com as coisas dessa? Porque Deus é pai, ele quis se revelar como um Deus que é pai, que ajuda seu filho, sua filha. Ah, mas ele não só fez homem, ele fez homem e mulher. E daí ele é Deus pai, no sentido de doador da força, doador da vida, doador das condições para existir, energia para trabalhar, força para conquistar reinos, como ele deu força aos seus vasos. Então ele, olha, o Senhor mesmo diz aqui nesse livro de Deuteronômios, quando você estiver rico, você não diga: a minha força e a minha capacidade foi que me deu essa riqueza. Nunca diga isso: foi o Senhor que me deu força e energia para ter o que eu tenho. Amém? Então, o que é que você tem sido de referência para o seu filho? E para a sua filha também, porque afinal você é pai de filhos, homem e mulher. Então eles ficam observando. Eu estava aqui, as crianças enquanto cantavam, e a Ana Laura estava toda ainda aprendendo disso aí, Marquinhos. Ela só prestando atenção, só aprendendo, né? Ela fica, e as crianças são assim, elas ficam observando tudo que nós fazemos. Elas ficam de olho no que dizemos, da forma como tratamos as pessoas ou falamos delas. Então as crianças são um registro o tempo todo. E muitas vezes, se você vê a importância que é uma criança, a importância que ela tem, porque ela está em fase de aprendizado, então tudo que você ensinar, seja de bom e de ruim, ela retém. Então será melhor que ensine o que é bom, ensine a palavra de Deus, ensine os caminhos do Senhor. Mas se ela observar, se dissermos assim: vamos para a casa do Senhor? Aí diz: não quer saber de casa do Senhor não. Aí elas ouvem e dizem: esse lugarzinho deve ser um negócio muito ruim de ir, que meu pai e minha mãe estão botando essa cara aí tão estranho. Meus amados, isso é um ensino o tempo todo. Elas ficam observando. Ainda bem que não tem ninguém com esse problema aqui, amém? Mas peregrinando como Salomão, será que nós podemos estar entoando o cântico dos peregrinos, como ele estava dizendo aqui? Cântico de romagem de Salomão, cântico de peregrinos, cântico dos viajantes. Como é o nosso cântico, hein? Como é o nosso louvor diante de Deus? Como é que ele vê? Será que eu estou numa frase assim, por exemplo, no louvor? Grande é o Senhor, que, né? Aí, grande, aí, mas o meu pensamento está naquela dívida que tem que pagar, naquela preocupação que eu tenho. Você repete a frase na sua boca, mas o seu coração está em outro lugar. E o Senhor vê isso. Então, meus amados, isso é sério, porque o Senhor procura para os seus adoradores aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E como é que ele quer encontrar? É que o que você estiver dizendo seja aquilo que você está querendo dizer diante dele. Se o que você está fazendo seja aquilo verdadeiramente que ele sabe que você quer fazer. Não porque foi obrigado a fazer, não porque está registrado na Bíblia como uma obrigação a fazer. Não, a Bíblia é um manual de instruções seguras para que você não erre, não falhe.
Mas se você não conseguir, não tem problema não, o Senhor vai dar graça. O Senhor vai capacitar, tanto que na próxima quinta-feira, nós estaremos estudando Atos capítulo 10. E eu gostaria muito que os que estão aqui, se pudessem, o Asaf, que mora em Fortaleza, meu filho. Então, meus amados, se pudesse, porque o Senhor, Ele quer tratar conosco. E no capítulo 10 de Atos, tem um termozinho lá que diz assim: e o Senhor fez cair o Espírito Santo quando ele estava pregando, aí caiu. Eu gostaria tanto de ver o Senhor cair, não por mim, mas ele fazer cair sobre você o Espírito Santo. Porque se ele não fizer isso, nem você e nem eu vão para lugar nenhum que agrade a Deus. Se o Senhor não nos encher do seu Espírito, não haverá nada nessa terra que vai... Tem uma coisa que nessa terra, o brilho das pedras, o brilho das luzes vai nos atrair, como as mariposas são atraídas pela luz, nós vamos na direção, embriagadas por aquilo que a gente está vendo. Se for algo maravilhoso para a nossa vida espiritual, é uma bênção, mas se for para a nossa destruição, pense que desastre. E muitas vezes sem o Espírito Santo em nós, sem a presença do Espírito Santo, nem plenitude, sem a presença do Espírito Santo em plenitude, nenhum ficará de pé para contar história. E pode até contar histórias, mas as histórias mais cabrosas que possa existir. No versículo 3 de Salmo 127, Salomão diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Herança do Senhor são os filhos. Salomão. E o que foi que tu ensinou para teu filho Roboão? O que foi que você disse para ele através da sua vida, ô Salomão? Então, meus amados, de fato, a gente sabe, hoje eu tenho 5 filhos, né? E cada filho é uma personalidade diferente. Eu olho, vejo algumas marcas, alguns registros deles de mim neles, e as pessoas que nos veem dizem: mas esse teu filho aqui parece tanto contigo, aquele ali parece mais. Então tem uns traços, umas marcas que os nossos filhos herdam de nós. Mas eu não gostaria de só que tivesse marcas e registros físicos, não. Eu gostaria muito de ver os registros de temor a Deus, os registros de Deus como uma referência na sua vida. Não porque, eu sou crente porque o meu pai é. Eu sou crente porque minha mãe exigiu que eu fosse, então eu vou aborrecido. Você vai aborrecido para a casa do Senhor? Então alguma coisa não foi bem direcionado. Talvez seu pai, sua mãe precisou ou precisa de um tratamento especial nesse detalhe aí. Porque cada pai, cada mãe tem que ter o maior carinho, cuidado e zelo de ver que você tem uma responsabilidade muito grande. Ali está seu filho, está ali sua filha, aí diz: Senhor, tu sabes o futuro desse meu filho, dessa minha filha, o que eu posso fazer para que ele tenha um bom futuro contigo, Senhor? Aí então a sua responsabilidade como pai e você como mãe é uma responsabilidade muito grande, porque qualquer coisa e o inimigo das almas fica trabalhando o tempo todo para desfazer este propósito de Deus, que é tornar os nossos filhos como uma herança do Senhor. Cada filho é uma herança que Deus te deu para você cuidar. Seus filhos são seus filhos, meus filhos são meus filhos, mas Salomão estava tendo um entendimento que era do Senhor uma herança que ele estava te dando. E que herança eles são e representam hoje na nossa vida, né? No versículo 4, ele diz: como flechas
na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, como flechas na mão do guerreiro. Sabe o que é flechas na mão do guerreiro? Salomão estava tendo entendimento quando fez esse salmo. Ele diz: olha, quando o guerreiro vai levantar o arco na direção do alvo, ele tem que ter certeza que está mirando bem no alvo, para acertar bem no alvo. Ele não vai querer perder aquela flechada. Então ele mira bem e retesa bem o braço e já treinou bastante para não falhar, porque ele não pode perder aquela flecha. Você não pode perder seu filho. Você não pode perder sua filha. Então muitas vezes a gente fica, nós como pais, mães, ficamos, meu Deus, meu filho está assim, está assado, e a gente só tem uma coisa por fazer, porque não tem aquela história quando chega a maioridade, ele quer fazer o que quer. Já sou de maior, eu faço o que eu quero. Pois faça, meu filho, faça, minha filha. Agora tem umas consequências não muito boas, aí depois você não culpe o Senhor. Depois você não vai culpar o Senhor, ou não vai culpar seu pai, sua mãe, porque o seu pai e sua mãe às vezes parece chato, mas ele quer o seu bem, ele quer que você seja feliz. Então parecerá chato e chato. Mas se a pessoa perceber, e eu tenho filhos que hoje, o Andrews, que já tem aí dois filhinhos nos braços, né? A Letícia e o Daniel. Aí eu fico imaginando, agora você sente no peso, né? Com a Sergiana, o que é ter um filho, né? Porque às vezes a gente pensa assim, é muito fácil botar filho no mundo. É fácil botar filho no mundo. Pois bota para tu ver. Porque você vai ter a responsabilidade de guiar eles. Se você errar o alvo, se você não souber apontar direito, o alvo é Jesus. Se você já tem Jesus, se você não apontar bem, olha meu filho, o alvo é Jesus. Não olhe para mim, não olhe para sua mãe, mas olhe para o Senhor, que é o Senhor de tudo e de todos. Se eu por acaso apresentar algumas falhas e necessidades, isso é da nossa natureza. Mas o Senhor é Deus capaz de nos transformar, de nos tirar desses caminhos que não vai dar em nada. E Salomão, ele sabia disso, e ele teve quantas oportunidades, né? Quantas oportunidades ele teve como um dos reis mais, que foi uma atração muito grande na sua época. Então ele teve a oportunidade de direcionar milhares de famílias. E o que foi que ele fez? E finalmente o versículo 5. Versículo 4 diz: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. O papai teve 10 filhos. Apesar de a mamãe ter perdido uns 2, parece, ou 3, sei lá. Aí perguntaram para o papai, disse: pai, ô seu Torquato, o senhor pensava que Gênesis, que falava povoai a terra, né? Era só para o senhor? Não era só para o senhor fazer isso, não. Era o senhor e mais algumas pessoas, mas não era para o senhor fazer povoamento da terra sozinho, não. Aí a mamãe dizia que papai, o maior prazer dele era ver aquela ruma de filho. E eu me lembro muito bem quando a gente ia para a igreja presbiteriana, que ele era presbiteriano, o maior prazer do papai, ele mandava a gente ficar todo enfileirado, assim, dando a mão do mais velho para o mais novo. Dando a mão assim, aí saía aquela fileirinha de gente no meio da rua. Ele gostava demais de ver aquela fila. Mas uma das maiores tristezas que eu vi, eu quase que fui uma dessas tristezas para o meu pai e para a minha mãe. Uma das maiores tristezas que eu vi meu pai e minha mãe sentirem foi seus filhos não quererem o Senhor. Não quero servir o Senhor, não.
Aí, meus amados, eu imagino se Salomão, que era filho de Davi, e Davi era aquela referência de homem que gostava de muito agradar a Deus, era o homem segundo o coração de Deus. Eu imagino se Davi tivesse vivo para ver em que se tornou Salomão, com aquelas muitas coisas que facilitaram ele se desviar do temor a Deus, da verdadeira vida. Embora que no final ele reconheceu que realmente brincou demais, ele desfrutou demais do que a vida lhe deu, ou que Deus que ele achava que tivesse dado. Mas existe uma tristeza que a gente vê em Jeremias, por exemplo, quando o Senhor mostrava para Jeremias, olha aí, esse povo que eu fiz com tanto zelo e cuidado, mostrando para ele o que é que me agrada, o que é sagrado e não. Então, mas olha o que é que se tornou esse povo. Jeremias sofria o que Deus sofria no coração dele. E muitas vezes, meus amados, se Deus não nos der coração para sentir o que Deus sente, se Deus não nos der espírito para sentir o que Ele sente pelo que Ele vê na sua família, na minha família, nos nossos filhos, nas pessoas da nossa comunidade, nossa vizinhança, se o Senhor não nos der sentimento, a gente não está nem aí, cada um vai viver a vida que quiser. E não liga, mas muitas vezes o Senhor amanhece o dia. A Bíblia diz o que quando o Senhor amanhece o dia? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O sol está vindo, aí o Senhor mais se renova toda uma forte misericórdia em favor daquelas pessoas que não querem saber dele, não querem os caminhos dele, mas ele vai trabalhar, passar um dia todo trabalhando. E para alcançar aquela pessoa que não quer, para que ao chegar na eternidade, ela não haverá de dizer, o Senhor me deixou ir para o inferno porque quis, que o Senhor podia ter me evitado. Não, eu mandei, olha, aí vai passar no telão, eu imagino, vai passar no telão a vida de cada um. Eu imagino que quando chegar o dia do julgamento, que ninguém vai ser considerado culpado injustamente, aí o Senhor vai passar num telão assim, talvez, num telão, aí vai mostrar, olha, tá vendo como foi sua vida? Naquele minuto do dia tal, naquele dia da hora tal, olha aí como foi. Você viu aquela pessoa que se aproximou de você? Foi eu que mandei ela falar contigo. Foi eu que disse, ó, fala com ela. Fala que eu a amo. Aí você muitas vezes repete uma frase, parece ser solta. Você diz, olha, o Senhor Jesus te ama. Mas você obedece ao Espírito de Deus. Diga para essa pessoa que eu a amo. Você viu que eu mandei aquela pessoa dizer? Foi eu que mandei, não foi ela que quis falar, não. Ela falou porque eu mandei ela falar. E o que foi que você fez com o meu amor que eu revelei? O que foi que você fez com o meu amor revelado na cruz do Calvário? O que você fez? Então, não vai ser inocentado, não. Você vai ser julgado na reta justiça pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser lançada e a pessoa vai ficar, eu me lembro daquele dia que foi pregado para mim. Foi. E você fez o que com aquela pregação? Aí, será que fez como Salomão, que simplesmente ignorou os propósitos de Deus? A princípio ele começou bem, mas aí é aquela história. A Escritura diz que alguns querendo ser ricos, se metem em diversas perturbações. Mas ele diz, abandone isso aí, porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tendo o que comer e tendo o que vestir, viva contente. Não, mas eu não aceito viver assim, não. Eu quero é muito mais do que isso. E muitas vezes se inquieta com coisas que não era para se inquietar. E muitas vezes o Senhor fica observando que as inquietações são subproduto da desobediência.
Aí, no final de tudo, quando dá tudo errado, você vai culpar o Senhor. Foi o Senhor, mas como que eu sou culpado disso aqui? Porque eu te pedi que o Senhor me desse riqueza, o Senhor não me deu. Eu te pedi, e agora eu sou a pessoa que vai dar riqueza para quem pedir, é? Não, ele não dá riqueza para quem pedir, não. Alguns ele escolhe para ser rico, a outros ele escolheu para ser pobre. Fazer o quê? Mas se você viver dentro da regra da palavra, tendo o que comer e tendo o que vestir, viva contente. Não, mas eu não quero viver assim não, eu quero viver no outro nível. No outro nível por isso que tem, nessa geração que nós estamos vivendo, há centenas e centenas de igrejas ensinando a prosperidade. Você nasceu foi para reinar, você nasceu foi para ser rico, e o Senhor vai lhe dar 2, 3 apartamentos. E você, para que eu preciso de 3 apartamentos? Só preciso 1. Não, mas Ele vai te dar. Aí vem a compra das... Você tem que pagar, como no passado era paga as indulgências. Você pagava para ser perdoado, sair do purgatório. Aí pagava, e quando você pagava, e só podia pagar quem tinha muita grana, porque era muito caro para livrar do purgatório. E hoje, meus amados, nós estamos vivendo exatamente isso. As pessoas estão correndo para um lado para o outro, e muitas vezes a palavra de Deus vai sendo ignorada, vai sendo deixada para lá, e aí ficamos se perguntando, o que é que eu faço, Senhor? Você hoje pode estar aqui nessa comemoração de Dia dos Pais, mas, aliás, eu não gosto muito dessas comemorações, porque para mim todo dia é dia de pai, todo dia é dia de mãe. Não é só um dia que o comércio destinou que fosse, e muitas vezes gasta dinheiro com coisas que nem está precisando. Aliás, eu nem gosto de dar presente, porque eu não sei se você está precisando daquilo que eu estou te dando. Às vezes eu gosto de dar uma graninha que pode resolver uns probleminha, né? Talvez não seja muito, mas eu espero que aquela graninha resolva uns probleminha por lá. Mas é tudo comércio. É tudo comércio. E o Senhor fica olhando e diz, não, eu não projetei isso aí, não. Eu projetei, há um texto que eu tinha separado aqui, que o Senhor é Pai, que, veja, diz assim, em Mateus 7,11, Mateus 7,11, ele diz assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Lucas 11, 13. Lucas 11, 13. Também ele fala algo nesse sentido. Lucas 11, 13. Ele diz assim, e esse aqui é mais especial. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você pede o Espírito Santo? Você pede o Espírito Santo? E sabe por que o Senhor Jesus revelou essa palavra aqui? Porque ele sabia que quando ele disse isso aqui, ele ainda estava aqui na terra. E ele sabia que quando ele partisse, ele haveria de enviar o Espírito Santo para ser o nosso Consolador. Ele sabia. Então, olha, eu vou, mas vou mandar-vos o Consolador, outro Consolador, para que esteja para sempre com vocês. Ele vai fazer você se lembrar de tudo o que eu falei. Então, muitas vezes, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus,
Mas como a gente medita muito pouco sobre ela, não retém. E o Espírito Santo que está em nós não nos faz lembrar coisa nenhuma, porque você não leu, você não meditou. Mas é por isso que é importante. Não é só vir nas quinta-feiras porque tem estudo bíblico, é importante. Não é importante só vir na igreja nos dias de domingo porque tem pregação, e depois que fecha as Bíblias, todo mundo fecha a sua Bíblia, e aí vai para casa. Aí você sabe a história da irmã, que estava faltando umas semanas que não ia para a igreja? Aí o pastor dela foi lá falar com ela, disse: irmã, a gente está preocupada com a irmã, que faz tempo que a irmã não aparece na igreja. Ô pastor, é esse mesmo, eu adoeci e também eu estou assim, sem poder ler a Bíblia Sagrada. Aí eu disse: mas por que, irmã? Porque eu perdi meu óculos, pastor, eu perdi meu óculos. Pois é, né, irmã, mas aí o senhor vai resolver esse problema aí. Vamos fazer uma leitura aqui então da palavra? Traga aí a sua Bíblia. Aí ela trouxe a Bíblia, quando ela abriu, o óculos estava dentro da Bíblia. Nossa, irmão. Então, fazia 3 semanas que ela não havia abrido. Aí não dá, né? Aí não faça isso só porque eu peço, ou porque o irmão pede. Tome consciência que se você não fizer, o Senhor está o tempo todo nos observando e Ele é um Senhor justo e fiel. Ele olha e vê se você leva a sério a Ele. Você leva a sério a Deus? Porque Ele fica observando essas coisas. Ele observa se o que você promete você faz. Ele observa se o que você se compromete você vai até o fim com o que você se comprometeu. Ele observa. E quando ele vê que você é fiel no pouco, ele vai mais cedo ou mais tarde te colocar sobre o que é muito. Eu não sei o que é muito não, só sei que ele disse que ser fiel no pouco eu vou te colocar sobre o muito. Então muitas vezes o muito é uma vida mais facilitada, é uma vida onde a graça abunda mais, onde uma porta se abre com mais facilidade. Às vezes o dinheiro é curto, mas o dinheiro acaba sendo tão suficiente que não faltou nada. Mas muitas vezes, como Salomão, era riquíssimo, mas dizem que Salomão provavelmente era muito solitário. Já imaginou? Ele tinha um harém, um conjunto de esposas e concubinas, 1000 pessoas, mas diz que provavelmente ele era muito solitário e morreu com 59 anos de idade, novo. O irmão Zezito tem quanto? 65, passou de Salomão, acabou de ganhar uma aposentadoria de 300 mil reais, verdade? Brincadeira, pessoal. Eu já estou com 71 anos de idade. Aí eu fico me perguntando: Senhor, meu pai quase que atingia 100 anos. Ele morreu faltando poucos meses para 100 anos. Aí eu disse: meu Deus do céu, a pessoa viver 100 anos na Terra, já viu muita coisa, né? Eu com 71, eu posso dizer, olha, muitas coisas que muitos jovens têm aqui se inquietam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes parece ser a coisa que você mais está precisando, mas a maioria delas é só ilusão. É só ilusão. Mas por que eu sofri tanto por aquilo? Porque tudo era ilusão. Mas a gente só aprende com o tempo que passa, aí você vai: meu Deus, por que eu me preocupei tanto com aquelas coisas? E é por isso que a palavra de Deus recomenda: não se inquiete com nada, mas em tudo seja colocada diante de Deus pela oração e pela súplica, tuas preocupações, tuas queixas. Mas a gente pensa que isso é coisa só para a liderança de igreja, a irmã da liderança de oração, da intercessão. Não. Se nós individualmente, como pai e mãe, como membros, ou até mesmo você ainda não é pai, você ainda não é mãe, então não pode levar não, você vai se preparando para lá, mas você vai ter que saber uma coisa:
que o Senhor não há outro concorrente com Ele. Ele sabe por que nós estamos vivos nessa terra. Ele sabe qual é a nossa missão aqui, só que às vezes a gente não perguntou para Ele: Senhor, qual é a minha missão aqui nessa terra? Para que eu estou vivendo aqui nessa terra? E muitas vezes porque a gente não pergunta, Ele que às vezes quer dar a resposta, mas você tem que buscar. A palavra de Deus diz que o Senhor coloca dentro do coração de cada um de nós segredo, sonhos, mas nós é que temos que, Senhor, o que é que está guardado dentro do meu coração? O que é um sonho? O que é que o teu projeto para a minha vida? Eu não estou querendo dizer com isso que o projeto de Deus é que nós vivamos só de igreja. Não, isso é pouco. Aqui é só uma agência, um momento. Hoje a gente se congrega para louvar ao Senhor, ouvir a palavra, mas no fundo de tudo, a nossa vida se desenrola lá no dia a dia, que a gente está lá vivendo, e eu não sei se você está percebendo, mas os dias estão correndo muito rápido. Nós já estamos no dia 10 de agosto, um começo de mês que começou ontem, já está 10. Mas o que é que você está vivendo, experimentando nesse desenrolar da vida que é o viver diário? O que é que você vive? O que é que você experimenta? Só inquietação, vã, só perturbações na sua mente de coisas que infundadas, que não tem fundamento nenhum. O que é que você se inquieta? Mas já perguntou para o Senhor: Senhor, por que o meu coração é tão inquieto assim? Ah, Senhor, por que eu não consigo me tranquilizar? Eu não consigo paz. Talvez seja a falta de Jesus no coração, no centro. Jesus talvez esteja lá, mas não está no centro da vida. Eu não sei se você sabe, mas quando Davi, ele pecou contra o Senhor, mandando matar Urias, para possuir a mulher de Urias, Davi. A mulher de Urias era Betseba. Ela engravidou, e aí, dias depois, o Senhor fez uma enfermidade vir para o filho deles. Aí diz que Davi se trancou num quarto e chorou, jejuou: Senhor, livra o meu filho, livra o meu filho. Não teve jeito. O Senhor levou o filho de Betseba com Davi. Aí as pessoas que serviam a Davi chegaram e disseram: como é que nós vamos dizer para ele que o filho morreu? Não vamos ter que dizer, que o rei já está aí há não sei quantos dias trancado, e ele não vai gostar de saber que o filho que eles tanto queriam morreu. Aí por fim, quando diz que Davi viu eles comentando assim: o que vocês estão comentando aí? Isso é porque teu filho morreu. Ah, morreu? Então tá bom. Aí mandou trazer comida, aí ficaram assustados: como é isso? Ficou, foi alegre. Não, eu queria que ele tivesse vivido, mas o Senhor quis levar, acabou. Vamos prosseguir a vida. Vamos prosseguir a vida. E Davi foi para frente. Meus amados, Davi se juntou novamente com Betseba e nasceu Salomão. Aí Salomão, quando veio, Natã, o profeta, chegou. Davi já tinha dado o nome de Salomão, mas Natã disse: olha, o nome que o Senhor está dando para o filho de vocês é Gedidias. Você ouviu falar que Salomão era Gedidias? Ei, Gedidias! Eu não sei quem é esse Gedidias não, eu sei quem é Salomão, mas Gedidias não sei quem é não. Olha, Natã diz: ó, o Senhor diz que o nome dele será Gedidias. Aí Davi disse: não, eu já botei Salomão, vai ser Salomão mesmo, mas o Senhor disse que seria Gedidias.
Aí eu fui, por quê? Porque o nome Gedidias significa o amado do Senhor, porque Deus o amava. Então significa, às vezes a gente quer fazer uma coisa contrária à vontade de Deus e a gente quer obrigar Deus a abençoar uma coisa que Ele não quer abençoar. Eu não vou abençoar esse filho que vocês geraram dessa forma, matando o pobre do comandante lá. Não abençoo. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor trouxe a enfermidade sobre o filho de Davi com Betseba. Mas quando nasceu Gedidias, que foi Salomão, aí diz que o Senhor mandou que Natan dissesse, diga que o Senhor disse que ele será Gedidias. Que quer dizer, porque o Senhor o amava. O Senhor estava provando a partir daquela situação, a partir daquela hora, daquele momento, eu vou abençoar essa criança porque eu o amo. Foi uma das coisas mais preciosas que nós sabemos, meus irmãos, é que você sabe que Deus te ama? Quem é que sabe que Deus nos ama? Mas como é esse saber que Deus nos ama? Eu não estou dizendo só uma frase aqui. Deus nos ama. Deus te ama. E tem um plano maravilhoso para a sua vida. Parece um clichê, né? Uma frase de Marte. Não. Essa é a verdade de toda a palavra de Deus. Se eu chacoalhar essa Bíblia assim, sacolejar ela todinha, é capaz de pingar sangue, e principalmente o sangue de Jesus pela sua vida. O sangue do Senhor Jesus foi muito esperado por todas as gerações dos peregrinos que já tinham passado por essa terra, e ele chegou até nós, e aqui nós somos os próximos que estão levando esta bandeira da fé. Somos os próximos que estão levando essa mensagem da cruz, e talvez você não esteja tão comprometido com esse exército, essa batalha, não sei porquê, o Senhor sabe, mas o Senhor manda te dizer, olha, eu te amo. Agora, pelos caminhos que você vai estar andando, que não me alegro, eu não vou abençoar. Por esses caminhos que você está decidindo seguir, eu não vou autorizar a bênção. Então você foi escolha. Mas depois não venha me dizer lá no dia do grande julgamento, Senhor, mas eu te avisei. Você se lembra aquele dia 10 de agosto, às 8 horas, que é hora de terminar? Às 8 horas, tem um segredo aqui que eu vou dizer para vocês. Tem um jantar já para ser servido. É um segredo, viu? Mas é só para os pais. Mas o que eu quero dizer é assim, quando a gente pensa em comida, né? A gente não se anima, né? Ai, tem merenda? Tem... Aí a força parece que vem não sei da onde, que renovam as forças, né? Não é não. Para vocês não é assim não. Hã? Pois é. Mas eu gostaria de encerrar dizendo, olha, que não é comida nem bebida. Não é de pão que só vive o homem. Mas o Senhor diz, não é comida nem bebida o que me faz fazer a vontade do meu Pai. Mas é um propósito que Ele colocou e eu vou até o fim nesse propósito. E o diabo trabalhou para tirar Jesus desse propósito e diz, olha, dá a ordem a essas pedras para que elas se transformem em comida. Aí Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, amém?
Então, que ao encerrar aqui, eu gostaria tanto de pedir que você leve no seu coração o fato, o Senhor, Ele está falando é contigo mesmo, não sei qual é o teu nome, mas é como se Ele pronunciasse o teu nome. E quando Ele pronuncia o teu nome, você escute bem o que Ele está te dizendo. Olha, eu estou falando contigo, fulano de tal. Eu te amo. Eu tenho um propósito maravilhoso para a sua vida. Quando você nasceu, seus pais, eles vibraram muito com o seu nascimento. Eles se alegraram muito. E pediram muitas orações por você. E agora que você está bem vivinho aí da Silva, aproveite enquanto você tem força. Porque se você for olhar o que Salomão disse em Eclesiastes capítulo 12, e quando ele vai falar da velhice, pelo amor de Deus, ele diz, olha, a velhice você deixa de escutar direito, você já não consegue mais enxergar direito. Eu aqui mesmo, eu com 71 anos, às vezes apesar de já ter feito a operação dos 2 olhos, mas muitas vezes já falha, porque é da natureza, da idade. E você, qual é a tua idade? Qual é o teu tempo? Tem vigor? Entrega esse vigor para o Senhor. Sirva a Ele. Tem filhos? Ajude esses filhos a encontrar o Senhor. Saiba que tudo que nós fazemos, nossos filhos ficam observando, ficam olhando. Só olhando para ver se é séria a nossa proposta diante de Deus ou não. E aí, às vezes, pode influenciar para o bem ou para o mal. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu não sei quantos aqui são necessitados de uma... Às vezes ainda assim, você necessita de uma oração especial? Quem não necessita, pelo amor de Deus? Todos nós necessitamos. Agora, eu não queria fazer disso uma coisa como se fosse... É isso mesmo que tem que fazer, faz. Não. Se você quer... se você nunca fez isso, entregou a sua vida para Jesus, você não sabe nem por onde começar. Claro que ninguém é obrigado a saber de tudo, mas o Senhor está falando contigo, olha, assim como Salomão começou bem, fez até um salmo maravilhoso sobre a vida com Deus e sem Deus, e ele explicou como é importante ter filhos, a herança que eles são, mas ele acabou pendendo para um lado que eu não me agradei. O Senhor vai mostrar para nós que não é para apontar as falhas de Salomão, não, meus irmãos. O Senhor está mostrando como nós somos frágeis mortais. Se nós não dependermos do Senhor, vai todo mundo para o mesmo buraco. Vai todo mundo para a mesma vala. Mas Ele quer dizer assim, olha, você pode fazer uma história diferente. Tanto na sua família, quanto na sua história. E muitas vezes tem filhos aqui que eu digo, meu Deus, esse filho, se continuar nessa direção, pelo exemplo do pai e da mãe, vai se perder. Aí o Senhor, eu vou fazer desse filho e dessa filha o motivo pelo qual vai levantar-se no meio dessa família uma nova história. E é assim que será. E é assim que tem que ser. Você quer uma oração nesse sentido? Eu posso tentar lhe entregar na mão do Senhor para essa oração especial. Vamos ficar de pé? Se você quer uma oração nesse sentido, uma oração especial, de entrega da sua vida para o Senhor, então eu gostaria que você, talvez constrangido de se levantar, ou vir até aqui, eu não quero que você sinta constrangimento nenhum, só basta que você dê um sinal assim que eu vou ver e saber que eu vou ter que orar por alguém. Alguém quer uma oração especial nesse sentido? Amém? Quem mais? Amém. Amém. Quem mais precisa de uma oração especial nesse sentido? Vamos orar.